Oiê, como prometido, segunda-feira estou aqui para gravar o nosso diário, né, do checklist do autocuidado emocional. Então, vou dizer, né, não fechou ainda uma semana que eu comecei, na verdade eu comecei na terça-feira passada, então hoje é segunda-feira, mas pra fechar ali a semana direitinho, que eu vou estar gravando por semana, cada segunda-feira, tô gravando hoje. Então, segunda-feira, né, eu fiz o dia 1, que era o ponto A e o ponto B. E eu vou deixar explicadinho cada dia, como que eu fiz, e pra vocês entenderem, né, e quem quiser ir fazer também, né, pode estar fazendo também. O segundo dia era vencer o modo soneca, né, hoje eu tô no quarto dia, era pra eu estar mais, porém eu fiquei gripada, e aí uns 2, 3 dias eu não fiz, né, eu acabei deixando ali, né, me valendo da gripe, e acabei não fazendo o checklist. E aí, o terceiro dia, ativação da mente, né? E o quarto dia, o exercício físico. Então hoje eu tô no quarto dia, era pra estar mais como eu falei, mas 4 dias então aí do checklist do autocuidado emocional. Eu vou deixar gravado aqui, já vou deixar os próximos dias tudo direitinho, pra que vocês que querem fazer aí a semana, como é que são os outros dias, eu vou deixar ali já explicado como é cada dia e cada objetivo desses exercícios de cada dia ali até a primeira semana. Na verdade, a primeira semana ela é composta por 9 dias. Então, eu tô praticamente na metade aí da primeira fase, que é a fase do alinhar. Então, né, eu já tô com várias ideias aí de outro projeto que eu vou fazer um outro vídeo, que vai sair daqui a pouco também, que é sobre a questão do emagrecimento, né? Como vocês sabem, eu tenho esse desejo e preciso focar nisso. E quero falar com vocês um pouquinho mais sobre alguns insights, algumas coisas que vieram, né, sobre essa questão. Quando eu comecei o checklist, eu fiquei pensando que, como eu falei, uma coisa tem muito a ver com a outra, e aí eu comecei a fazer um cálculo ali de semanas e tal, e aí eu pensei em fazer um diário de emagrecimento e assumir essa responsabilidade, porque eu percebi que eu tava, tipo assim, muito... eu vou deixar, né, e ficando com medo da frustração, medo de não dar conta, de não conseguir, não pelo fato de gravar, mas pelo fato de assumir a responsabilidade e acabar não conseguindo fazer. E mais uma vez me frustrar. E na verdade, ficando nessa questão aí de nunca assumir nada, de estar sempre com medo. E realmente eu preciso vencer isso, né? E eu sei que eu tenho capacidade. E aí eu quero gravar esse outro vídeo pra falar sobre isso. Mas sobre esse vídeo, né? Falando sobre o checklist do autocuidado emocional que eu tô fazendo, né? Que eu tô ali focando. Mas como eu disse, né? Teve dias que eu não fiz direito, gente. Eu fiquei 2 dias gripada. Ainda tô com tosse. Eu tô bem, não tô, minha voz, minha garganta não tá 100%, mas já melhorei. Não, e o clima aqui no Rio Grande do Sul tá muito instável. Então, tipo assim, que nessa semana, olha só, vai ter 2 dias, máxima de 21, depois fica 14, 16, já desce, depois sobe de novo, tá tipo oscilando demais. E aí, haja saúde, né, pra aguentar essa oscilação toda de temperatura. Agora, por exemplo, tá uma serração aqui, não dá pra ver nada. Daqui a pouco já abre um sol, graças a Deus abre um sol, né, as roupas agradecem. E aqui atrás, ó, vocês podem ver que eu coloquei no checklist. Cada dia ali que eu marquei, né, eu ainda não fiz todos, mas cada dia ali eu escrevi, tem papelzinhos em branco, e cada dia que eu fizer ali eu tô marcando feito. E eu vou deixar então no próximo take aqui do vídeo, explicando pra vocês como é cada desafio, cada dia, pra quem quiser ir fazer também, quiser comprar esse material da Rita Soares, que ela é uma coach, né, de mentalidade. Ela tem o Instagram dela, Rita Soares, eu vou ver se eu consigo marcar aqui. E vocês podem adquirir lá o material completo, com todo o material ali, como fazer passo a passo, né? Claro que é bem melhor fazer dessa forma, comprando, e é um valor bem em conta, assim, eu não lembro, eu paguei bem em conta, e ela tem uns cursos bem legais, assim, com os pacotes bem legais, né? Tipo, não tô ganhando nada com isso pra fazer propaganda, mas o material dela é muito bom, ela é uma profissional, assim, que sempre ali tá ali, ela dá mentorias também, então é bem legal mesmo. E vale a pena, mas quem não tem condições, né, e quiser ir seguir comigo e aprender um pouquinho mais, né? Sempre bom aprender sobre autocuidado, principalmente o emocional, né? E o nosso próprio cuidado é importante. Então eu vou deixar aqui pra vocês falando um pouquinho mais sobre cada um e como que eu fiz aí pra vocês verem como é que é. Então a primeira fase é alinhar. Então o primeiro dia é definir o ponto A e o ponto B. Em um ponto A, você vai descrever o seu estado atual, como que andam suas emoções, sua rotina, sua vida no geral. Então, o ponto A vai pegar uma folha e vai escrever, pode ser ali metade, como você desejar. Ponto A, como que tá a sua vida hoje, atual, sua rotina, suas emoções, como que tá as coisas hoje. E o ponto B é como você deseja que após os 30 dias a sua vida esteja, sua rotina, suas emoções. Então, esse é o dia 1, né? É o ponto A e o ponto B, definir. Tornar claro, né? Hábitos Atômicos fala na primeira lei que ele fala. Então já vem a casar com esse livro aí que eu tô lendo também. O dia 2 é vencer o modo soneca. O que seria vencer o modo soneca? Geralmente a gente tem aquele costume de mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, e quando vê, tu já passou 1 hora, 2 horas ali que tu desligou o telefone e acabou dormindo de novo. Então, esse vencer o modo soneca, ele te coloca algumas estratégias pra te
pra gente conseguir. Gente, desculpa que a minha garganta tá uma benção. Tô aqui até tomando um chazinho de salsa, bem quentinho. É uma delícia, mas é pra desinchar. E então, ele coloca algumas estratégias pra gente conseguir vencer esse modo soneca. Então, a primeira coisa é deixar o celular longe. Quando a gente for dormir, de preferência, já deixa o telefone mais longinho da sua cama, do lugar que você acorda ali, pra que você não, se tiver o telefone do lado da cama, você já vai ter o ímpeto de desligar ele e voltar a dormir. Então, coloca longe, pode ser na cozinha, ou pode ser até numa cômodazinha, num lugar mais longe que tu tenha que levantar pra desligar. Então, quando tu levantar, tu já vai ali apertar o modo soneca. E principalmente pra mim funciona muito isso. Eu que tenho criança, e quando o Samuel era bebezinho, que eu levantava cedo pra treinar, eu colocava despertar. E eu fazia muito isso sem saber dessa técnica, eu fazia, era porque eu aprendi com o Milagre da Manhã, que falava exatamente isso também. E aqui, usar o modo soneca, né, como eu tava falando, eu fazia muito isso quando o Samuel era pequenininho, que eu ia treinar, e eu colocava o telefone longe, porque eu sabia que se eu deixasse tocando muito tempo e eu não levantasse de uma vez, ele ia acordar. E aí eu não ia poder fazer minhas coisas que eu queria fazer, então, ou eu acabava dormindo de novo, ou eu tinha a opção de levantar lá e desligar até parar, porque meu telefone ele ficava lá apitando, até alguém lá desligar. E eu ficava assim muito, essa opção aí, principalmente pra quem é mãe e não quer deixar o filho acordar. Então já vai acordar ali, já vai levantando já. E aí, sair do quarto e tomar um copo d'água. Quando tu levantar, fizer tudo isso, celular longe, recusar o modo soneca, sair do quarto e tomar um copo de água, daí já vai, né, dar uma hidratada no teu corpo e escovar os dentes. Parece uma coisa óbvia, mas a hortelã também ajuda a despertar. Então, eu já fiz isso hoje, né, tenho feito em outros dias, e uma coisa, eu não tinha colocado um horário específico pra me acordar. Hoje foi o primeiro dia que, de fato, eu coloquei 5 horas da manhã, porque eu quero voltar a acordar nesse horário que eu gosto. Hoje, as minhas condições, eu posso treinar mais tarde, eu posso fazer tudo no horário que eu quiser, porém eu acabo não fazendo. E quando eu estabeleço, não sei se vocês são assim também, quando eu estabeleço de acordar tal horário e de fazer uma rotina, eu preciso dessa rotina e eu consigo fazer. Então eu notei que eu preciso, não só por ser difícil, mas tipo assim, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ter um momento pra mim, como eu já falei várias vezes aqui nos vídeos que eu já gravei, eu gosto de ter aquele momento de silêncio, porque a minha mente, eu já sou muito agitada, né? Eu sou uma pessoa sanguínea, por natureza, já sou agitada, não vou dizer que eu sou ansiosa em nome de Jesus, né? Que eu não quero ser assim, mas, né, por vários fatores, eu acabei desde criança sendo uma pessoa assim, ansiosa. Então, eu preciso ter o meu tempo de quietude, eu preciso ter meu tempo de silêncio. E quando eu acordo ali 7h30, que já é um horário pra mim estourando, porque eu tenho que acordar meu filho pra ir pra escola, arrumar ele, eu já tô em função do outro, eu não tô em função de mim, eu não posso parar pra ler um livro, eu não consigo fazer meu devocional direito, eu não consigo fazer algo pra mim. Eu não me sinto, parece que eu tô só vivendo pro outro, que de fato, né, é pro meu filho ali naquele momento. Daqui a pouco já é meu esposo que levanta, tem que arrumar o café pra ele, e assim por diante, só vai, só pro outro. É comida que eu tenho que fazer almoço, graças a Deus que eu tenho uma família pra cuidar, né, uma casa pra cuidar, graças a Deus, não estou reclamando, mas estou dizendo que eu gosto dessa rotina de acordar cedo porque eu tenho esse tempo pra mim, e eu consigo organizar melhor as minhas ideias. Então eu percebi que pra mim funciona melhor assim. E outra, eu me sinto bem mais animada pro meu dia, pra vocês verem. Agora, deixa eu ver, é 9h22 da manhã, enquanto tô gravando esse vídeo, eu já treinei, já fiz meu devocional, já li um capítulo do livro, já tomei banho, me arrumei, já botei meu filho na van, já fiz várias coisas e aí não é nem 9h30 da manhã e eu tô aqui gravando esse vídeo. Então, olha como rende o dia, né? E eu sei que nem todo mundo é matutino, eu sei que nem todo mundo gosta, né? Mas eu vou dizer assim, nossa, eu amo, eu adoro acordar no frio 5 horas da manhã. Claro que não. Eu gostaria de estar dormindo, mas eu precisei entender qual é como que eu funciono, para que eu consiga adaptar a minha rotina. Então, cada um de nós precisa entender como funciona, e isso faz parte do nosso autoconhecimento. Se conhecer, ver o que funciona, o que não funciona pra gente, e testando também. Então, eu tô me permitindo nesses desafios que eu tô fazendo, e nesses vídeos que eu tô gravando, me permitindo a experimentar. E sem aquele peso de, ai meu Deus, se eu falhar, e aí? O que vai acontecer? Se eu falhar, eu falhei. Mas eu não tô me cobrando mais tanto quanto eu tava antes. E esses vídeos têm sido um exercício pra mim, sabe? De parar de me cobrar demais, de entender que todo mundo vai ter suas fases boas, mais alto, mais baixo, e que nem todo mundo consegue, nem todo mundo não, todos nós não conseguimos equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Então vai ter áreas da nossa vida, né, que vão estar hora mais acima, que a gente vai estar focando mais, hora mais abaixo. Então o que eu preciso entender hoje é trazer esse princípio ali do livro do Hábitos Atômicos, é o quê? É tornar claro. E eu tô trazendo isso pra minha mente, tipo, pensando, tornando claro o que eu quero. O que de fato eu quero? O que eu quero, o que eu preciso. Não só o que eu quero, mas o que eu preciso. Porque nem sempre o que eu preciso é o que eu quero. Por exemplo, eu preciso emagrecer.
perder alguns bons quilos, mas eu quero abrir mão das coisas que eu gosto, eu quero sentir dor pra treinar, eu quero acordar cedo pra conseguir colocar na minha rotina o exercício? Não. Mas eu quero os benefícios de uma saúde melhor, eu quero os resultados e benefícios de um corpo melhor, né, esteticamente. Então eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Só que eu preciso, mais uma vez, como o livro fala, tornar atraente isso. Então hoje eu li esse capítulo ali que fala sobre tornar atraente. Então, nossa, esse livro é maravilhoso. Eu até vou trazer um outro vídeo falando várias coisinhas que eu tô aprendendo com ele, né? O dia 3, ativação da mente, ele tem alguns princípios do Milagre da Manhã. Quem não leu ainda, ele fala o Milagre da Manhã, um livro também maravilhoso que nos fala sobre questão de rotina, de acordar antes das 8 para fazer o dia mais produtivo. Foi através do livro que eu consegui, na época, quando eu tinha o Samuel pequenininho, bebezinho, implementar o exercício físico na minha vida. Foi através disso. Então ele fala sobre o silêncio, a gente praticar o silêncio. São 4 coisinhas, tá? Que é a ativação da mente, que todos os dias a gente vai fazer isso, tá? Depois de acordar, tomar sua água, escovar seus dentes, ali tu vai fazer essa ativação da mente. Vencer o modo soneca, né? Vai fazer a ativação da mente, é passo a passo. Então tu vai tirar um momento de silêncio, tu pode fazer uma oração, uma meditação ali. Eu gosto de meditações cristãs que tem no YouTube de 5 minutinhos, e gosto de orar nesse tempo. Ficar um tempo ali quietinho, sabe? Aí tu vai fazer o segundo, é uma leitura. Tu pode ler um capítulo da Bíblia, tu pode ler o que tu quiser, né? Durante ali uns 5 minutos também. É coisa rápida, sabe? É coisa que tu faz rapidinho. Escrita. Coloque seus sentimentos e planos no papel, isso traz mais clareza. Escreva qualquer coisa, metas do dia, motivos de gratidão, apenas escreva. Então, vai escrever qualquer coisa ali que tu quiser, tu vai praticar a escrita. E por fim, tu vai visualizar. Eu gosto de colocar ali um fundo musical, com pássaros, alguma coisa assim, bem calminho, que eu já tenho salvo no meu telefone. E aí eu fico visualizando o meu dia, visualizando as coisas que eu quero, né, eu emagrecendo, eu muito feliz. E hoje no livro tava falando sobre essa questão. Nossa, esse capítulo do Tornando Atraente é muito legal. E ele tava falando sobre algumas coisas que me remeteu muito à visualização. Sobre como a gente... a questão da dopamina, que ela é liberada no nosso cérebro também no ato de prever, no ato de prever uma ação. Tanto quanto, às vezes, libera mais dopamina no nosso cérebro, que é o hormônio do prazer, né? Mais dopamina no momento que tu prevê do que no momento que tu tá realmente concluindo, fazendo aquela coisa que tu gostaria de fazer. Então, de alcançando, digamos. Então, só o fato da gente visualizar, olha como é científico isso também. Que tu tá trazendo a tua mente, na palavra de Deus também fala, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, a palavra de Deus com a neurociência aí, tudo interligado. Deus é maravilhoso, né? E olha como ele tá em tudo. E em cada coisa, e usa o livro, usa a palavra dele, principalmente para falar conosco, usa a neurociência, que ele que criou, então é perfeito, né? Combinação perfeita de tudo que Deus faz. E realmente faz sentido, né? Quando a gente visualiza, a gente traz, né, a memória, a gente tem aquela sensação de prazer, de alegria, de como se já tivesse conquistado aquilo, como se já tivesse acontecido aquilo que a gente quer. O 4º dia, que é o dia de hoje, exercício físico. Pode ser qualquer atividade física, pular corda, dar uma caminhada, você vai escolher a quantidade que você quiser, o tempo que você quiser, apenas se movimentar. Então tem que fazer todos os dias ali durante, né, como eu falei, é acumulativo. O dia 5, alimentação balanceada, né, você vai escolher a alimentação mais saudável, mais limpa, menos industrializados, a gente sabe, né, menos açúcar, né, focar ali no consumo da água também, né, tentar colocar uma meta. E uma coisa que eu coloquei é uma meta menor. Eu tava colocando uma meta de água muito alta pra mim, tipo de 3 litros, e agora no inverno eu tava conseguindo tomar nem 2. Então eu botei uma meta, eu baixei a régua um pouco, então eu botei 2 litros pra mim, minha meta de água. Dia 6, higiene mental, tá? Que é questionar os seus pensamentos, parar constantemente para sondar o que anda passando pela sua cabeça. Lembre-se que a mente às vezes mente. Você fica em um estado emocional ruim por alimentar pensamentos ruins. Reeducar suas emoções, buscar reagir de uma forma diferente aos seus sentimentos desconfortáveis. Se quando você está chateado você grita com as pessoas, tente respirar fundo e pensar antes de agir. Se quando está ansioso você fica preocupado e costuma se isolar, tente se distrair, focar em outras coisas. Simplesmente busque novos caminhos para lidar com suas emoções. E alimentar pensamentos positivos. Então, já parou para pensar o quanto de estresse, reclamação ou medo ocupa a nossa cabeça durante o dia? Busque apenas trocar esses pensamentos por pensamentos mais agradáveis que vão te deixar em um estado emocional mais positivo. O objetivo desse desafio do dia 6 é fazer as pazes com suas emoções e usá-las a seu favor, vigiando mais os seus pensamentos que alimenta e buscar alimentar a mente de tudo aquilo que pode te deixar um estado emocional negativo e pode afetar seus resultados diários. Então, é cuidar um pouco mais das nossas emoções, do que a gente pensa e
E como eu acabei de dizer, né, trazer memória o que traz esperança. Então, quando vinha um pensamento ruim, trocar imediatamente por outro pensamento melhor, um pensamento positivo, de que vai dar certo. Às vezes a gente pensa, será que isso aqui que eu tô fazendo tá legal, vai dar certo? Sim, pensa coisa positiva. E eu tenho que trabalhar muito essa parte aqui da higiene mental, porque por conta da depressão, muitas vezes eu fico nesse estado, sabe? Meio down, assim, meio tipo, não querendo fazer nada, querendo me isolar. Mas eu lembro, né, de tudo aquilo que eu tenho vivido no Senhor e tudo aquilo que eu já, né, vivi e que tudo é pra glória dele, até os nossos vales também são. Então eu tenho trazido isso, né, à minha mente. E o dia 7 é um ato de amor próprio. Vai escolher qualquer coisa que você quiser pra fazer como ato de amor próprio. Pode ser uma hidratação no cabelo, uma maquiagem mais reforçada, pode fazer as unhas, pode escolher algo que você quer fazer pra si mesmo. O dia 8 é o milagre da noite. É o que eu chamo de operação moderar. Uns 50 minutos antes de ir pra cama, você vai dar uma moderada na bagunça da casa. Guarde cada coisa no seu lugar, lave as louças e deixe a pia vazia. Arrume o que der. Além de dormir mais tranquilo, vai te livrar de acordar no dia seguinte no meio de uma zorra. Isso ontem eu pratiquei aqui em casa, dei uma ajeitada, eu tô tentando não deixar mais louça na pia, essas coisas assim. Ontem eu baixei também o aplicativo Pomodoro, que é um aplicativo onde você coloca ali um tempo. Ele geralmente tem alguns momentos de 25 minutos e pausa de 5 minutos. Então você pode colocar para estudar, pode fazer vários tempos, né? E 5 minutos descansar. Dá pra colocar ali, por exemplo, eu quero em 25 minutos fazer essa atividade aqui que eu tô adiando. Daí tu vai lá e faz. Então é interessante isso aí, né? E ali, dia 50 minutos antes de ir pra cama, tu já começa a dar uma geralzinha pra deixar as coisas organizadas. 40 minutos antes de dormir, vai desligando algumas luzes para o cérebro entender que é noite e já ir atraindo sono. 30 minutos antes de se despedir do celular, nada de levar o celular para a cama, hein? Põe ele longe já com o despertador prontinho para o dia seguinte, para você treinar essa questão, né, de não ficar apertando a soneca e já começar o seu próximo dia com tudo em cima. E 10 minutos antes você já pode deitar, já deitado, fazer uma breve leitura ou reflexão do seu dia. Então esse é o milagre da noite, todos os dias. Parece muita coisa, né, gente? Mas isso aí ao longo da semana, dos dias, vai se tornando algo que vai fazer você ter mais qualidade. E eu fiz até o 12º dia quando eu fiz. E na época eu tava me cobrando muito, eu não tava assim com essa mentalidade que eu tô hoje de que tudo é pro meu crescimento, tudo é pro meu bem. Então, e mesmo que tem dias talvez que eu não consiga fazer 100%, tá tudo bem, porque às vezes a gente realmente não vai conseguir seguir todo o script e se torna às vezes, né, a gente coloca, por exemplo, muita coisa e às vezes não consegue e se frustra. Então hoje eu tô sendo mais realista também. E aí o dia 9, que termina essa primeira fase do alinhar, é o planejamento. Então, aqui tem uma frase que é muito boa: quem falha em planejar, planeja falhar. Então, quando a gente não se planeja, fica tudo muito solto. E eu entendo muito bem sobre isso, porque muitas vezes eu não me planejei, e principalmente quando eu começo uma semana sem me planejar, sem ter claro o que eu vou fazer na segunda-feira, eu começo uma semana toda atropelada, eu durmo mais, eu não, né? Ontem mesmo eu já trabalhei minha mente, eu fui dormir super tarde, domingo, aqui é um dia que geralmente a gente dorme super tarde aqui em casa, porque meu esposo ainda tá na função de troca de horário, né, que ele trocou recentemente do trabalho. Então, até a gente acostumar com essa questão de horário ainda é complicado, mas principalmente domingo. Então, domingo pra segunda é difícil. Mas eu consegui, né, dormir ali quase 2 horas da manhã e acordei às 5 horas da manhã. Mas por quê? Eu tinha falado pra mim mesma, eu trabalhei no meu cérebro, disse, eu vou acordar, né, eu quero começar minha semana com o pé direito. E não só um dia da semana, mas eu quero seguir aí um cronograma que eu fiz pra mim. E quero fazer dar certo. Então só depende de mim, né? Não adianta eu botar a culpa no meu marido, a culpa nos meus filhos, a culpa no horário que eu dormi, porque só depende de mim. Então eu preciso assumir essas responsabilidades. E aí esse planejamento o desafio de hoje é planejar o seu dia. Pela manhã, tire alguns minutos para listar as tarefas mais importantes do dia, seus principais compromissos, coloque um horário para cada um deles e busque priorizar e realizar aquilo que você estabeleceu para fazer. E não esqueça de incluir nesse planejamento também um horário para realizar cada um dos 7 hábitos fixos que acumulamos nos últimos dias e devem seguir presentes na sua rotina. Então, quais são os hábitos fixos? Vencer o modo soneca todos os dias, ativação da mente todos os dias, exercício físico, alimentação balanceada, higiene mental, um ato de amor próprio e o milagre da noite. Então são esses hábitos fixos. Então é isso, a primeira semana do nosso
desafio do checklist de cuidado emocional é essa. Então, como são 9 dias, né, e eu tô no quarto, o próximo vídeo na semana que vem eu vou contar como que foi, e aí eu vou contar separadamente como é que vai ser a segunda fase, porque também é bem complexa e tem bastante coisa, mas uma coisa de cada vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ajuda aí, comenta se você vai fazer esse desafio do checklist do autocuidado emocional. E vamos lá, juntas, né? E qualquer dúvida pode perguntar, vai ser um prazer te ajudar aí pra gente ir juntas nesse desafio, se conhecer mais. É importante demais a gente se autoconhecer. Mais a gente se conhece, mais a gente entende a nós mesmos, mais a gente entende as nossas emoções, mais a gente vai conhecendo sobre a questão dos nossos traumas, aquilo que nos bloqueia, aquilo que pode servir de gatilho para nossas motivações. Então, quanto mais a gente se conhece, eu já tô num processo aí de alguns anos de autoconhecimento, e eu digo, quanto mais eu me conheço, mais eu quero me conhecer, porque a gente pode estar sempre conhecendo uma nova versão da gente, e legal que Deus, Ele nos proporciona conhecer a nossa própria essência, a nossa essência verdadeira, e vai tirando, parece que Ele vai garimpando tudo aquilo que a gente não é, pra deixar só aquilo que a gente é. Então a gente pode estar sempre se renovando, se descobrindo, mas descobrindo a nossa própria essência e quem a gente realmente é em Deus. Então é isso que importa. Então vamos lá juntas pra mais uma semana aí, e espero que vocês façam esse desafio aí comigo.